Quando olhamos para Gênesis, capítulos 13 a 17, esse longo trecho de Gênesis, nós vemos um percurso de altos e baixos. Logo após Abrão voltar do Egito, após ter sido uma maldição no Egito por omitir que Sara era sua esposa, ele agora retoma sua vida e mostrando uma certa mudança de coração. Abraão invoca o nome do Senhor assim que chega a Canaã. E nesse momento, por mais que ele invocasse o Senhor, ele ainda passa por dificuldades. A terra, por mais que fosse boa, não comportava a riqueza de Abraão e de seu sobrinho Ló, de forma que Abraão propõe que eles se separem. E Ló, de forma astuta, com os olhares humanos, observa aquela terra bem regada. Ele observa uma terra que era semelhante ao jardim do Senhor, como era o Éden. Era parecida com a terra do Egito, onde Abrão havia acabado de voltar, tendo ido por conta da falta de alimento em Canaã e por conta da fertilidade que existia no Egito. Porém, esses dois detalhes que Moisés, o autor de Gênesis, nos dá, nos mostra o problema na visão de Ló. Ló estava olhando com os olhares humanos, aquilo que era muito agradável à vista, mas que, de forma indireta, Moisés indica que provocaria pecado e destruição. O jardim do Senhor, por mais que fosse bem regado, como nós lemos em Gênesis 2, ele é justamente o local onde o pecado entrou no mundo, onde houve a queda, o pecado de Adão. A terra do Egito, por mais que seja uma terra fértil, é justamente o local onde Abraão havia ido e se tornado uma maldição. Não somente por ter omitido a verdade a Faraó, mas por ter saído da terra de Canaã, o local onde Deus havia dito que Abraão permanecesse e peregrinasse por aquela terra. Nós vemos, então, o pecado de Ló em viver apenas pela vista. Abraão, por outro lado, ergue os olhos e vive pela fé. É fortalecido pelo Senhor. A promessa é reforçada. E Abraão agora edifica um altar ao Senhor. Assim é concluído o capítulo 13. O capítulo 14 narra a história famosa da guerra de 4 reis contra 5, quando alguns reis, incluindo o rei de Sodoma, foram derrotados por aqueles 4 reis que avançaram, levando cativo inclusive Ló, o sobrinho de Abraão. Não havendo reis que pudessem combater aqueles 4 reis, o próprio Abraão age como rei que defende o seu povo, como rei que age em favor daqueles que estão sob o seu cuidado. E Abraão vai, luta contra aqueles reis, triunfa e traz de volta a Ló e aqueles que estavam cativos, presos por aqueles reis. No retorno, Abraão encontra com Melquisedeque, o rei de Salém, que traz pão e vinho. É o sacerdote de Deus Altíssimo que abençoa a Abraão. Em seguida, Abraão conversa com o rei de Sodoma. E este rei oferece a Abraão a oportunidade de tomar alguns bens, algumas posses em Canaã. E Abraão, sabiamente, reconhecendo que todas as bênçãos que ele precisava vinham somente do Senhor, rejeita a proposta. Justamente para que aquele rei não dissesse no seu coração que havia enriquecido Abraão. Abraão crê na promessa de Deus. Abraão mostra aqui um primeiro marco de fé ao confiar que aquele que prometeu é fiel para cumprir. A promessa que foi feita por Deus e não por homens. Portanto, ele rejeita aquela proposta de tomar posse de outra forma, que não pela ação de Deus em conceder aquela terra a ele e sua família. Em seguida, no capítulo 15, há a famosa aliança de Deus com Abraão, onde Deus novamente reforça a sua aliança, onde Deus diz que Deus cumpriria aquilo que foi dito no capítulo 12 a Abraão. E Abraão agora questiona ao Senhor: Senhor Deus, como saberei que vou herdar esta terra? E o que acontece em seguida? Deus reforça a sua promessa. A todos os passos de uma aliança, Abraão corta animais no meio, coloca os animais um de cada lado, as aves começam a avançar contra aqueles animais, tentando se alimentar daqueles cadáveres. Abraão se cansa lutando contra aquelas aves. E então, quando Abraão já está cansado e caído no chão de sono, o Senhor passa no meio dos animais. É o Senhor quem estabelece uma aliança com Abraão. É o Senhor quem promete que dará aquela terra. Então, como Abraão sabe que ele vai dar a terra? Porque o próprio Deus prometeu.
O fogareiro fumegante de Deus passou no meio dos pedaços. O Senhor firmou uma aliança, dizendo que Ele mesmo cumprirá aquilo que Ele prometeu. Essa é a certeza que Abraão tinha de que ele conquistaria a promessa de Deus. Porém, logo em seguida nós vemos uma queda, um pecado de Abraão. Abraão é levado pela proposta de Sara de agir precipitadamente, e então ele toma Agar, a serva de Sara, e tem um filho com ela, o que se torna um grande mal para aquele lar. Agar começa a olhar com desprezo para Sara. Sara se sente agora inferiorizada e confronta Abraão por não ter sido sábio no seu agir. Abraão se omite totalmente, diz que Sara age por conta própria e decide o que fazer, e tudo isso traz males para aquele lar. Ismael nasce, mas o Senhor fica longos anos sem falar com Abraão. Ismael nasce quando Abraão tinha 86 anos, mas logo no capítulo 17 nós vemos que após 13 anos, quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor volta a falar com Abraão. Por mais que Abraão tenha pecado, o Senhor age com graça e vai resgatar Abraão. O Senhor reafirma que Ele é o Deus Todo-Poderoso e ordena que Abraão ande em sua presença e seja perfeito. O Senhor novamente reforça a sua aliança, estabelece uma aliança e uma marca, um sinal dessa aliança, que é a circuncisão, dizendo que todos do sexo masculino deverão ser circuncidados. O Senhor faz uma promessa profunda, dizendo que Ele estabelecerá a sua aliança entre Ele e Abraão, e a descendência de Abraão. Uma aliança perpétua, para que Ele seja o Deus de Abraão e da sua descendência, e eles sejam o seu povo, sejam a sua propriedade. Então nós vemos, nesse longo trecho, muitas coisas que são valiosas e que apontam para o Evangelho. Primeiramente, nós podemos observar a necessidade de nós sermos cuidadosos com a forma com que nós observamos esse mundo. Nós podemos agir muitas vezes como Ló, olharmos com nossos olhos humanos e vermos aquilo que é agradável à nossa vista, e nos esquecermos de ter os olhos voltados para aquilo que o Senhor promete em sua palavra. Mais do que qualquer coisa satisfatória à nossa vista, o nosso coração deve descansar em Deus, deve saber que é Ele quem nos conduz, que tudo que nós precisamos não está nos bens desse mundo, mas sim no Senhor. Nós vemos, no exemplo de Abraão resgatando Ló, o exemplo de rei, sacerdote, o exemplo do rei que age em favor do seu povo, do rei que guia e defende o seu povo. É isso que Cristo faz com a sua igreja, com o seu povo. Nós podemos ter segurança de saber que a igreja avança e que as portas do inferno não prevalecem contra ela, porque Cristo é aquele que defende, que guia o seu povo. O Senhor reforça sua aliança no capítulo 15 e nos lembra de um Deus que é fiel à sua promessa e sua aliança. Assim como Abraão questiona o Senhor, como eu saberei que herdarei essa terra? Como nós podemos ter a certeza de que herdaremos o lar celeste? Como podemos ter a certeza da nossa salvação se estamos em Cristo? É em saber que Deus estabeleceu a sua aliança com o seu povo. Deus fez uma aliança com o seu povo e Ele não volta atrás. Essa é uma aliança perpétua, como Ele fala no capítulo 17. Essa aliança que, nesse momento em que estamos lendo aqui, era marcada com a circuncisão, ela é continuada agora pelo batismo, como o próprio apóstolo Paulo descreve em Colossenses, dizendo que nós também fomos circuncidados, não pela mão de homens, mas pelo despojamento da carne, a circuncisão que é de Cristo. Nós fomos sepultados juntamente com Ele no batismo, e agora nós estamos juntamente com Ele ressuscitados mediante a fé no poder de Deus. Nós agora fazemos parte do povo de Deus e somos marcados e reconhecidos dessa forma pelo batismo. O batismo é aquele que nos torna conhecidos, que evidencia a obra que Deus fez em nosso coração, agora evidenciando de forma externa, por esse sacramento tão importante e valioso para nós. O capítulo 17 também nos lembra de um Deus que fez uma promessa profunda, de que nós seremos o seu povo e de que Ele será nosso Deus. Como o próprio Paulo novamente escreve em Gálatas, essa promessa aponta para Cristo. Cristo é o descendente esperado de Abraão. É em Cristo que nós somos feitos
povo de Deus. É em Cristo que agora nós temos o Deus de Abraão, o Senhor, como o nosso Deus, como Deus que cuida de nós, que nos sustenta. Nós temos a Cristo como nosso sacerdote sem descendência, sem início, sem fim, não sendo uma continuação do sacerdócio levítico, mas sendo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, como é narrado também pelo salmista no Salmo 110, que Cristo é sacerdote segundo Melquisedeque. Em Cristo nós temos um sacerdote, fomos feitos agora a raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Louvemos a Deus por essa graça, por sermos o povo de Deus. E também saibamos que mesmo que sejamos esse povo de Deus, ainda estamos sujeitos a pecados, como Abraão esteve, e mostra isso no capítulo 16. Abraão pecou contra o Senhor, mas não nos esqueçamos de que Deus fez uma aliança. Abraão peca, isso traz consequências danosas, profundas a Abraão. Mas Deus ainda vai ao socorro de Abraão, porque Deus fez uma promessa e Ele não falha nessas promessas. Deus estabeleceu uma aliança e Ele jamais quebra a sua aliança. Que nosso coração tenha esse conforto de saber que o nosso Deus é um Deus fiel em todo o tempo.